Eu estou vindo do fim de semana na montanha com os legendários, e esse foi o maior evento que nós fizemos aqui em Curitiba. Nós estávamos com quase 700 homens na montanha. Foi um mega evento, mas o interessante é que Deus trabalha no individual, porque Deus nos enxerga no meio da multidão. Hoje nós estamos nesse culto aqui com menos pessoas, né, por causa do feriadão, muita gente viajando, talvez mais gente online, eu não sei como que está o online, mas Deus olha para a gente no individual, porque eu vi naquele monte de homens, gente, imagine ali, quase 700 homens, é muita gente, muito, e de repente Deus falando com um homem, no meio de todos aqueles, Deus acha um, acha outro, fala com outro, com os 700 de maneira individual. Deus falou comigo de maneira individual, no momento onde está todos os homens vivendo uma situação bem interessante, na dinâmica que os legendários gostam muito, e eu estou num outro lugar, e Deus fala comigo, porque Deus, Ele nos alcança onde estamos, do jeito que estamos, independente da situação. Então você está aqui hoje, Deus olha para você e Ele olha para a nossa situação. E é interessante que nós temos estudado esse tema, permanecendo firmes em um mundo hostil. E esse é o nosso mundo hoje, um mundo hostil, e a gente tem usado como pano de fundo o livro de Daniel, e temos conversado sobre isso, pensando exatamente o quanto no tempo de Daniel, que vivia no exílio, era hostil para ele viver no exílio, com padrões e valores, e como é hostil para nós as lutas que existem lá fora. Olha só que interessante, é mais fácil nós nos rendermos ao que o mundo quer que a gente se renda. É mais fácil. Quando o pastor Antônio pregava hoje de manhã, pregava não, estava dando aula da EBD, e ele falou do trem com os judeus que passava ao lado da igreja, de uma igreja, e esses judeus que estavam indo para um campo de extermínio, que estavam indo para os lugares designados para os judeus, e eles pediam socorro, a igreja não socorria. Eu olho para isso e vejo assim, puxa, que difícil isso, porque o mundo hostil, ele continua, ele está aí, talvez você no seu trabalho, talvez você vivendo algo até na sua família, mas nós enfrentamos isso, e nós temos conversado o seguinte, que nós precisamos então nesse mundo hostil firmar nossa identidade, quem somos. E aí nós falamos como Daniel escolhe não se contaminar. Depois nós falamos quando Daniel interpreta um sonho que nós precisamos acessar os recursos de Deus. E nós falamos também, pensando quando os amigos de Daniel vão para a fornalha, que nós precisamos perder para ganhar. O que você precisa perder para que você possa ganhar? Nós precisamos reconhecer a ação de Deus, e quem faz isso é Nabucodonosor, depois de passar um tempo comendo como animal selvagem, comendo capim no mato, sendo molhado pelo orvalho, ele reconhece a ação de Deus. Falamos que nós precisamos rever a nossa vida, pensando exatamente naquele momento onde aparece um dedo e escreve na parede. Domingo à noite nós falamos que nós precisamos manter nossos valores, e a gente aprendeu isso com Daniel na cova dos leões. Qual era o valor de Daniel? Buscar a presença de Deus, e eles usaram os valores de Daniel para que Daniel perdesse, mas Daniel manteve seus valores e Deus o abençoou. Hoje de manhã, pastor Vili trouxe exatamente a mensagem que nós precisamos descansar na soberania de Deus.
E é aquela visão de Daniel, de vários tronos, e de chifre, e de coisa que sai do mar, e é uma loucura aquela visão ali no texto de Daniel, mas o final descansa na soberania de Deus, porque Deus é aquele que olha para tudo isso. Eu achei legal quando o pastor Vili de manhã falou assim, Daniel, que nesse momento aqui já não é mais aquele jovem do início do livro, viu um rei passar, viu Nabucodonosor, viu Belsazzar, agora vê o rei Dário, ele vê reinos sendo colocados e reinos, impérios sendo desmanchados, mas Deus continua sendo soberano. Eu posso descansar na soberania de Deus, porque eu vejo pessoas doentes e vejo pessoas sendo curadas. Eu vejo casamentos entrando em crise e vejo famílias sendo restauradas. Eu vejo homens ou mulheres dizendo, perdi o emprego, e vejo o sustento de Deus, soberania de Deus, porque é isso que tem acontecido conosco. Nós continuamos vendo o cuidado e a soberania de Deus, e por isso eu posso descansar. E hoje nós vamos entrar agora nos capítulos 9, capítulo 10, e hoje nós vamos pensar exatamente sobre persistir em oração. Você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa de oração? Quem você conhece que é uma pessoa de oração? Que a pessoa que você fala assim, não, vou pedir para ela, irmã Beth, ora por mim. É mais ou menos assim que você faz? Quem pensou na irmã Beth? Levanta a mão. Ó, irmã Beth, que bênção, né? Quem é a pessoa? Essa pessoa de oração. Minha mãe é a pessoa que vem na minha mente em primeiro lugar. Minha mãe. Minha mãe tem um quartinho, acho que minha mãe tem um quartinho de guerra em casa, só não tem as fotos para quem assistiu o filme, mas ela tem um quartinho dela lá, que ela vai orar. Quem é a pessoa que vem? Gente, eu sou pastor hoje, estou na igreja por causa que minha mãe orava. Eu lembro, gente, de uma época, adolescente não pode ouvir essa parte da mensagem, tá? Uma época que eu estava saindo da adolescência, entrando na juventude, que eu não queria muito saber de igreja. Quer dizer, eu queria saber de igreja, eu não queria saber do compromisso com Deus. Não perdia um culto, mas o coração longe de Deus. E eu lembro que eu chegava em casa, depois de ter saído com alguns amigos, e a minha mãe estava orando. Eu chegava quietinha, ela estava orando. Aí quando eu entrava, ia tomar banho, era quando minha mãe se levantava e ia dormir. Porque ela estava orando por mim. Quem é a pessoa de oração que você lembra? Seria mais legal agora se alguém chegasse para você depois do culto e dissesse assim, aquela hora que o pastor falou, quem é a pessoa, eu pensei em você. Porque eu quero que hoje não apenas você pense em quem é a pessoa, mas eu quero que você seja essa pessoa, que você seja a pessoa de oração que os outros lembram. Que legal isso, né? Sermos a pessoa de oração. Vamos ler esse texto? Daniel 9, do 1 ao 6, é o capítulo 9 e o 10, que você pode estudar melhor depois, mas eu quero ler esse trecho e aí a gente vai conversando parte por parte para você entender algumas coisas. Era o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo. O certo é falar o Medo ou o Medo? O Medo, né? Tá. Era o primeiro ano do reinado do Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, se você veio quarta-feira, a gente falou exatamente disso na quarta, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas, que falaram em teu nome a nossos reis, príncipes antepassados e a todo o povo da terra. Quando a gente olha para essa oração, e aqui só está um pedacinho da oração, se você abrir o capítulo 9,
O capítulo 9 todo dele ali é uma oração, e são várias coisas ali que Daniel vai orando e reconhecendo diante de Deus, e a gente vai ver algumas delas a mais ali. Mas a pergunta que eu faço é: o que a gente pode aprender com Daniel quando a gente olha para esse texto? O que eu posso aprender com ele? Primeira coisa que eu posso aprender é o estudo da palavra. Primeira coisa, estude a palavra. Olha o que diz o versículo 2. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Quando a gente vai lá em capítulo 26 a 29 do profeta Jeremias, são essas profecias que Jeremias está fazendo. E olha que interessante, Jeremias está fazendo a profecia antes deles irem para o cativeiro. Eles ainda irão, Nabucodonosor está chegando. É esse contexto das profecias de Jeremias ali no seu livro, nesse trecho de 26 a 29, se não me engano. E ali acontece essa parte onde Jeremias diz: o tempo do cativeiro será de 70 anos. E agora Daniel está estudando isso. E ele olha e ele lê aquilo que foi revelado a Deus, revelado a Jeremias por Deus, que seria um período de 70 anos. E agora ele começa a agir, porque aquilo que foi revelado a Jeremias, agora se torna revelado a Daniel. Tudo aquilo que você lê na palavra, ela foi revelada a quem escreveu. Mas quando você lê, aquilo se torna revelado a você. Veja, Deus revela algo para o autor escreveu algo sobre vontade de Deus. Quando você começa a ler aquilo, e você começa a estudar aquilo, eu não estou dizendo ler, tipo antes de dormir, aquela coisa que às vezes você faz com o olho fechado já, sabe? Você já está meio entregue, tipo como eu estou hoje, que você faz cansado. Eu estou dizendo quando você lê e você quer absorver aquilo. Aquele momento, a revelação de Deus acontece de novo. E a revelação de Deus, ela é dinâmica. E a revelação de Deus continua acontecendo e continua acontecendo. E por isso até hoje Deus continua falando. Porque a palavra de Deus, ela não é letra morta. A palavra de Deus não é um best-seller apenas como Harry Potter, que as pessoas lerão e falarão: poxa, que legal, meu filho está lendo um livro, lê um monte, um livro grosso desses. É muito mais do que isso, é mais do que uma moda. Quando eu leio a palavra de Deus, e eu estudo a palavra de Deus, e eu faço perguntas para a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai sendo preenchida no meu coração, aquilo vai fazendo sentido. Primeira coisa que eu preciso fazer é estudar a palavra de Deus. Estude a palavra. Estude a palavra. Qual é o tempo que você dedica para a palavra de Deus? Para a palavra. Tá. Normalmente, então, vamos lá. Normalmente. Nós estudamos a palavra quando a gente vem para a igreja. Certo ou não? A gente vem para a igreja, a gente estuda a palavra. Ou pelo menos deveria. Tem pessoas que o único momento de estudo da palavra é esse. E eu quero fazer então um combinado com vocês, vamos ver se vocês topam comigo. Você só vai poder comer no dia que você estudar a palavra. Vamos fazer esse combinado? Alguns só vão comer no domingo. Vocês acham boa ideia ou não? Vai acontecer o quê? Vai morrer, Júnior. Não sei se vai morrer, mas vai viver em inanição, né? Vai viver em fraqueza. Vai viver em dificuldade. Porque se eu como apenas uma vez por semana, eu vou ficar igual aquelas pessoas de filme lá, toda desnutrida, toda daquele jeito. Por quê? Porque não existe alimento. Só que nós tratamos a nossa vida espiritual desse jeito. Veja, Deus se revela a Daniel, e as coisas mudam na vida de Daniel. Quando ele lê o profeta Jeremias, ele entende que Deus vai fazer algo grande a partir de agora.
o texto continua dizendo que a partir daí, ele toma uma decisão. A partir daquilo que Deus se revela a ele, ele toma uma decisão. Olha o versículo 3. Então me voltei ao Senhor, me voltei para o Senhor Deus, e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Olha que interessante, o que ele está dizendo? Eu estudei a palavra ela foi revelada a mim, e a partir de depois que a palavra foi revelada a mim, eu entendi o que eu precisava fazer. E o que ele precisava fazer? Buscar a Deus, e ele faz isso com humildade. Pode colocar o 2. Busque ao Senhor com humildade. Porque ele olha para aquela situação e ele diz: eu sei o que eu preciso fazer agora, eu vou buscar o Senhor com humildade. Abre sua Bíblia em Jeremias, não está aí não, tá? Aí eu judio de vocês quando faz isso, né? Jeremias 29. Jeremias 29. Eu quero ler com você um texto que eu li na quarta-feira, mas eu acho que vai ser bom ler agora. 29:10. Jeremias 29:10. Eu estou naquela fase que para ler eu tenho que tirar o óculos, não sei. Eu fico tirando e colocando o óculos, gente, é uma beleza. Jeremias 29:10. Olha que legal esse texto da profecia. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Olha o que ele está dizendo. Depois dos 70 anos, eu vou cumprir as promessas. E aí vem aquele versículo que a gente gosta demais. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Olha agora por que o cara começou a orar. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Olha só que interessante esse texto. Quando a gente vê agora Daniel colocando uma postura humilde de buscar ao Senhor, é porque a palavra de Deus se revela, e ele entende que ele precisa fazer algo, e ele descobre, ele percebe que agora, para que essa promessa de Deus, de 70 anos apenas de cativeiro, se torne apenas 70 anos, ele começa agora a buscar a Deus. É isso que ele começa a fazer, ele começa a buscar o Senhor, ele começa a clamar ao Senhor, porque Jeremias está dizendo: se naqueles dias vocês me buscarem de todo o coração, eu vou permitir que você me encontre. Se você me buscar de todo o coração, eu vou permitir que você me encontre. Você quer encontrar Deus? Já pensou em marcar um encontro com Deus? Tinha aquele retiro, né? Encontro com Deus, né? A ideia era de você ter um momento com o Senhor. Imagine você ter um encontro igual na cabana que a gente assistiu com as mulheres aqui. Você ter um encontro com o Senhor, só que ali é Deus que chama, né? Ele para ir para a cabana. Você ter um encontro com Deus. Ele está dizendo: se vocês me buscarem de todo o coração, a nossa brincadeira vai ser igual a brincadeira de um pai com a criança. Eu vou me deixar ser achado por vocês. Eu não vou ficar escondido de um jeito que você não me acha, mas precisa ser com humildade. No texto ele vai dizer que precisa ser com pano de saco, cinza sobre a cabeça, com jejum. Está dizendo que vai ter que ser com uma entrega total, e roupa de saco, pano de saco, cinza sobre a cabeça, era uma ideia de luto, de pesar.
é uma ideia de cobrir-se de cinza, é a ideia de demonstrar luto pela morte, mostrar a tragédia, é dizer algo assim de arrependimento, ela simbolizava que a minha arrogância está sendo quebrada. É essa a ideia que o texto está dizendo, é um sinal externo da mudança interna. Essa é a ideia que eles colocavam então a cinza sobre a cabeça, e ela servia como um lembrete constante da necessidade de mostrar, de deixar com que aquilo que está aqui dentro saia e chegue diante do Senhor. O Salmo 51, 17 diz assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Em algum momento da sua história você já pensou que Deus não te aceitaria? Em um momento da minha história, acho que mais de um, eu pensei que Deus não me aceitaria. Eu lembro, teve um momento da minha história que eu tinha quase certeza que Deus não me aceitava mais, que não tinha mais jeito. Tinha mesmo. Um sentimento, era algo na alma. Eu lembro que era algo assim, como se Deus não fosse mais me ouvir. Não porque Ele não conseguia, mas porque Ele não queria mais. Veja, não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver comigo. E eu lembro que quando eu vi esse texto, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. E aí essa palavra não rejeita um coração humilde e arrependido. Deus não rejeita aquele que de verdade se quebrou, aquele que de verdade se dobrou. Não é, gente, aquele que levantou a mão porque alguém da mídia está tirando foto. Sabe quando o pessoal está filmando em retiro assim? Aí na hora que está vindo você fecha o olho, assim. Não, não é isso. Está falando o seguinte, que quando eu me dobro, e eu estou lá no meu quarto, onde ninguém está vendo, e eu me coloco, e ali eu choro, e ali Deus me responde, e ali eu sou recebido. Eu não sei o que você já aprontou nessa sua vida. Pode ter sido a pior coisa da vida, aquilo que você tem vergonha. Eu tenho coisas que eu tenho vergonha, não conto para vocês jamais. Coisas que machucam a gente. Deus não me rejeita. Deus não rejeita você. Eu falei para o Mateus, lá nos Legendários, teve um momento que eu abracei, ele estava servindo lá também, abracei ele e falei assim: filhão, me perdoa, cara. Porque teve momentos que eu acho que eu fui muito duro com você. Na ânsia de querer que você seja um homem de Deus, pode ser que eu errei a medida, me perdoa. Não, pai, você é maravilhoso, você me abraçou, a gente se beijou assim, que gostoso. Mas como é difícil aquele sentimento que a gente tem dentro assim de que, puxa, eu acho que eu falhei como pai nisso. Eu acho que eu errei desse jeito. E a gente olha para isso, mas quando eu olho para esse texto, está dizendo assim, que Deus não rejeita. Se você buscar de todo o coração, se você se humilhar, você vai conseguir chegar diante do Senhor. E aí eu penso que o terceiro passo aqui, ele está colado, que é confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. O texto vai dizer assim: orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Ó Senhor, és Deus grande e temível, tu guardas tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem a teus mandamentos. E aí ele começa uma oração muito estranha. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Eu acho interessante que ele não está falando eu pequei, ele começa a falar de nós, porque nesse momento ele está representando a nação. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Nesse momento ele está dizendo não apenas o que ele fez, e tem coisas que não foi ele que fez, porque ele era apenas um jovem comprometido com Deus, e quem errou foi muito antes dele. Mas ele está dizendo, nós erramos, porque quando um erra, todos pagam. Porque quando um erra, as consequências vêm para todos. É assim que funciona a vida. Quando um na família vacila,
Todos sofrem. Quando o marido decide caminhar fora do casamento, o filho, a esposa, os familiares, todos sofrem. Quando um decide pegar o caminho estreito, todos sofrem. Mas o texto continua: Senhor, Tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, inclusive os habitantes de Judá e de Jerusalém, todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde Tu nos enviastes por causa de nossa deslealdade contigo. E ele assume e diz: Deus, a culpa não é sua, a culpa é nossa. Sabe quando as coisas dão errado na nossa vida? Não sei se alguma vez já deu coisa errada nas tuas, né? Na minha já. E parece que é mais fácil achar que, olha, Deus está me perseguindo, viu? Eu não sei o que Deus quer fazer. E parece que é mais fácil eu dizer que é Deus que está errando comigo, em vez de olhar e falar assim: e o que eu tenho errado? Tá, eu posso não estar errando nisso, mas e as outras coisas que eu não tenho acertado? E nas coisas onde eu tenho sido omisso? E nas coisas onde eu não me mexo, e nos momentos que eu me calo, e nos momentos que eu escolho o anonimato, e nos momentos que eu escolho cruzar os meus braços e deixar com que as coisas aconteçam, eu preciso olhar e dizer: qual é o meu pecado? O que eu estou errando como família? O que a gente está errando como igreja? Quais são os nossos pecados? E nós precisamos confessar e dizer assim: Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Deus, quando a gente olha para esse bando de homens aí envolvidos com drogas pelas ruas e a gente não se mexe como igreja. Nos perdoa. Nos perdoa, Deus, quando a gente olha a escola perto da gente e nós olhamos a escola pedindo socorro e a gente apenas olha. Nos perdoa, Deus. Porque talvez aquele mesmo lá que a gente não socorreu vai ser aquele mesmo que vai nos assaltar depois. E talvez esse que nos assalte e aconteça algo terrível, nós vamos dizer: Deus não cuidou de mim. E não tem a ver com Deus não ter cuidado de mim, tem a ver eu não ter feito o que eu devia ter feito antes, muito antes. Mas nós estamos tão preocupados com o nosso conforto, e nós queremos tanto colocar culpa nos outros, nós queremos distribuir culpas, e nós não nos incluímos com os culpados. Eu queria agora ter aquela touca de juiz, né? E martelinho, e falar assim: olha, bater e dizer assim: você é culpado. Só que daí eu descia e recebia a sentença, porque culpado eu também sou. É muito fácil dizer que o outro é, mas eu também sou. Então nós precisamos confessar nossos pecados. Onde é que você tem errado? Olha aí para o seu casamento, onde você tem errado? Olha para o seu trabalho, onde você tem errado? Olha para o seu dia a dia, onde você tem errado? Onde você tem errado com você mesmo? Como a gente vacila. Eu não quero colocar culpa sobre você, tá bom? Não quero que você saia daqui agora pesado, assim, encurvado, de tanto que você colocou culpa sobre você. Não, eu quero que você fique livre da culpa. Eu quero que você assuma para que essa culpa saia e você vença isso. Nós precisamos ter vergonha do que fizemos. O texto fala isso, né? A gente tem vergonha. E é interessante esse negócio de ter vergonha, porque de vez em quando eu vejo as pessoas contando que elas aprontaram lá atrás. E contar algumas coisas que a gente aprontou, quando foi umas artes, é engraçado. Mas eu vejo algumas pessoas orgulhosas de seus pecados. Vou contar uma travessura que eu fiz, por exemplo, que eu sempre conto. Eu ainda tinha 11, 12 anos. Não, 10 anos, não sei. Estava num retiro, meus pais não estavam, meu irmão, que é mais 7 anos mais velho que eu, estava nesse evento, e aí eu estava brincando na água lá, meu irmão chegou na frente dos meus amigos e disse assim: Neudo, sai da água, depois vai ficar com o peito chiando aí, com bronquite. Eu olhei assim para ele, meus amigos ali, né, sabe, na frente dos amigos, guardei, mas eu sou obediente, e saí da água. Aí eu peguei uns lambari que alguém tinha pescado, era retiro de carnaval, e coloquei na mala dele. Passou o primeiro dia e ele não viu os peixes. Passou o segundo dia e ele não viu os peixes. Ele foi ver no terceiro dia um fedor na mala dele.
Só que ele não soube que era eu. Ele ficou sabendo, eu contei para ele, se não me engano, uns 10 ou 15 anos depois, a gente conversando sobre isso. Ele falou, e aquela vez colocou, eu falei, não, fui eu que coloquei. Não acredito. Por que ele não falou nada? Porque lembra a época que o pessoal usava Axe? Lembra o perfume Axe, aquele desodorante? Que a propaganda era assim, tchá, assim. Passava, era aquele peito peludo na propaganda, né? E passava assim. Meu amigo, quer dizer, o amigo dele ia ter jantar de gala. Lembra o jantar de gala? O jantar de gala, para quem não sabe, era o rapaz, chamava a menina para jantarem juntos. Aí o que meu irmão fez? Pegou o perfume do cara, jogou metade fora e colocou caldo de cana. E o cara pegou aquilo e fez... Só que o cara está no jantar com a menina, o cara fazia assim, ó. Clec, 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 clec. Então meu irmão encontrou os peixes na mala dele, pensou, foi o meu amigo que fez isso, e ficou tudo certo. Contar essas travessuras, essas bobeiras de família, essas brincadeiras, legal, a gente dá risada e tudo. Mas quando o cara começa a contar o tanto que ele bebeu, orgulhoso, contar quantas ele pegou, contar com quantos ela dormiu, contar o tanto que já passou, o tanto que roubou, o tanto que fez, o tanto que cheirou, o tanto que fez e aconteceu, disso eu tenho que ter vergonha. Isso é arrependimento. De pecado eu tenho que ter vergonha. De travessuras, brincadeira, aí a gente conta porque a gente está se divertindo, mas de pecado eu tenho que ter vergonha. Quarto, nós precisamos nos manter firmes, é isso que eu aprendo. Agora o capítulo 9, eu fui para frente, no versículo 20. Vai acontecer um monte de coisa ali com Daniel, e da oração, e aí depois ele diz, continuei a orar, e a confessar o meu pecado, e o pecado do meu povo, Israel, suplicando ao Senhor meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Veja, ele está dizendo, e eu continuei a orar. Nós precisamos nos manter firmes em oração. Quanto tempo dura a sua oração? Quanto tempo dura? Tá, não vamos mensurar em números, tá? Vamos fazer o seguinte pensamento. Você está agora diante de um ator, diante de um professor, diante de alguém que você tem uma admiração extrema. Quanto tempo você gostaria de ficar na presença dessa pessoa? Imagine que você pudesse conversar com uma pessoa genial, ela tem um pensamento fora da caixa, aquela pessoa que te envolve. Sabe quando você vai numa palestra, a palestra dura 2h30 e você pensa que foi 20 minutos, aquela coisa fantástica. Quanto tempo você ficaria ali, diante de alguém que você admira? Vamos pensar em oração desse jeito. Vamos pensar em tempo diante de Deus como se fosse alguém assim. Quanto tempo você consegue ouvir um podcast? Às vezes alguns têm uns podcasts aí de 2, 3 horas e o pessoal fica ouvindo aquilo. Quanto tempo eu consigo ficar diante de Deus? É me manter firme. Tá. Durante quanto tempo ou durante quantos anos eu consigo continuar apresentando a Deus o mesmo motivo? Isso é me manter firme. Tem situações na minha vida que eu não posso desistir, porque a resposta de Deus ainda não chegou, e eu preciso apresentar diante de Deus, e eu preciso insistir diante de Deus, e eu preciso clamar ao Senhor por aquilo. Por quê? Porque eu ainda não sei o que Deus quer. Daniel, ele não tinha resposta, ele não sabia o que Deus queria, então ele continuava a orar. Então vou continuar confessando meu pecado, ainda não saiu o decreto para o povo voltar para Jerusalém, ainda o templo está destruído, ainda a muralha está derrubada, ainda Jerusalém está o caos, eu preciso orar. Deus ainda não olhou para a gente, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar e as trevas vão o quê que a gente cantou? E as trevas vão fugir. Mas eu me mantenho firme, e eu continuo, porque é assim que eu vou obter vitória, é assim que eu vou chegar do outro lado, é assim que as coisas vão acontecer. Para esse evento agora, eu precisava ter um momento diferente com os homens ali,
E eu estava orando ao Senhor e falando: Deus, me dá a direção do que eu faço. E orando a Deus, na quinta-feira cedo, porque eu saí na quinta-feira à tarde, quando foi na quinta-feira cedo, no início, eu sonhei, na hora que eu estava para acordar, com o que eu tinha que fazer. A palavra, eu não cheguei a ver, eu fui sonhando e acordando com a palavra e com o que eu tinha que fazer. Guardei aquele sonho, levantei, escrevi, e lá no evento eu pude compartilhar isso com alguns homens, e um dos homens, quer dizer, alguns, mas um deles específico, ele falou assim: olha, que aquilo mudou ele, porque era o que ele tinha que ouvir. Aquilo foi específico, segundo ele, para ele. Porque Deus revelou, porque eu continuei firme falando: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo. Quem é a pessoa por quem você tem orado? Qual é a situação que você tem orado? Vou melhorar isso para a gente. Você já parou de orar pelo Brasil? Você lembra de uma época que o pessoal estava batendo panela? Depois outros estavam insatisfeitos com outro governo. E parece que em alguns momentos a gente começa a orar mais pelo Brasil. O Brasil está bom o suficiente para que você pare de orar pela nação? Quarta-feira a gente orou, né, Júnior? 7 de setembro agora, na quarta-feira, no dia 6, a gente orou. Já dá para a gente parar de orar pelo Brasil, gente? Já dá para você parar de orar pela sua família? Já dá para você parar de orar pelo teu trabalho? Já está tão bom assim que você não precisa orar mais pelo seu filho, pela sua filha? Não, eu continuo. Porque se isso eu fizer, eu vou experimentar algo a mais do Senhor. Quando eu olho para o texto mais adiante, e talvez isso esteja fazendo você parar de orar: o silêncio. Silêncio não significa esquecimento. Já teve vezes que você está orando e não vem nada? Nada. Silêncio é o que nos faz ficar mudos diante de Deus. Porque tem vezes que parece que a única coisa que eu estou recebendo de Deus é silêncio. Silêncio. E nada vem, parece que nada vem, mas eu quero afirmar isso com você. Silêncio de Deus não significa que Ele te esqueceu. Olha que legal quando o anjo chega e fala com Daniel: enquanto eu orava, Gabriel, o mesmo que vai anunciar depois lá o nascimento de Jesus, que eu tinha visto na visão anterior, a visão que o pastor Vili pregou hoje de manhã, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Eu acho lindo esse texto, porque está dizendo assim: assim que você começou a orar, eu fui enviado para mandar a resposta. Veja, assim que você começou a orar, a resposta não havia chegado, mas Deus o ouviu assim que as palavras saíram da boca dele. Quando você fala assim: Deus, olha para o meu marido, Senhor, as palavras saíram da boca. Nesse momento, Deus já começou a ouvir. Já começou a acontecer um milagre? Sim, porque Deus já está ouvindo. O que Deus vai fazer eu não sei. Quando eu digo: Deus, olha para o meu filho, olha para minha filha, olha por essa situação no trabalho, enquanto as palavras vão saindo da minha boca, Deus está ouvindo essas palavras, mas a resposta não chegou ainda.
O silêncio parece ensurdecedor, mas ainda não chegou, mas isso não significa que Deus esqueceu de você. Não significa que Deus perdeu a planilha que estava o seu nome, e por isso que as respostas para você não chegam. Parece que existe uma confusão lá na transportadora do céu, e as bênçãos de Deus parece que não derramam sobre você. Não! O silêncio de Deus não significa isso. Eu não sei o que significa para você e o que Deus quer falar para você, mas o que eu sei, que quando nós colocamos a nossa voz em oração, Ele nos ouve. Quando que vai vir a resposta, pastor? Eu queria saber para te dizer, mas eu não sei. Eu gosto de uma máxima que eu aprendi na minha infância, que Deus respondia de 3 jeitos, vocês lembram dessa? Sim, não e espere, é isso, né? E eu lembro que eu aprendia isso, eu nunca gostei do não e nem do espere, eu só queria o sim, como uma boa criança. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que o silêncio, ele não significa que Deus esqueceu. E por último, quando eu olho para esse texto, a oração é a batalha. No capítulo 10, o trecho é lindo, diz assim, em seguida ele diz: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Olha, no primeiro dia, eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Esse texto, para mim, é um dos mais fortes e pouco explicados na palavra de Deus. Para mim, isso aqui é cena de filme. Eu fico imaginando isso aqui, gente, mostrando o mundo espiritual, ia ser muito legal. Porque o que está falando ali é uma verdade espiritual. Está dizendo, no primeiro dia que você começou a orar, eu fui enviado para te responder. Aí, quem está falando é Gabriel, que está batendo um papo com ele ali. Aí, o príncipe da Pérsia me impediu. Quem é esse príncipe da Pérsia? Satanás. Então ele está dizendo, nesse texto, eu não quero fazer doutrina, nem ensinamento agora aqui, só alguns pequenos recortes ali para você absorver a ideia. Está dizendo então que desse reino da Pérsia existia uma entidade espiritual que governava, e esse príncipe da Pérsia impedindo que a oração de Daniel fosse respondida. E aí vem um dos príncipes do Senhor, Miguel, vem e o ajuda, veio me ajudar. E aí Gabriel vai embora e larga Miguel lutando lá. Miguel com a espada junto com o príncipe, imagina? Fazendo parkour e tudo mais lá. Isso aí. Imagine o que foi essa cena. Dá para fazer um filme legal, hein, Fábio? O Fábio já imaginou ali as cenas ali. Mas o que eu quero dizer para você é, a oração é a batalha. O que está acontecendo ali de uma guerra espiritual tem a ver com a oração de Daniel. É a oração de Daniel que está movendo uma batalha espiritual. O inferno inteiro se levanta para que a oração de Daniel não seja respondida. Mas Daniel permanece firme em oração, e essa oração é respondida, e Deus age. Veja, quer dizer que Deus precisa que a gente ore para que Deus consiga fazer, como se Deus se alimentasse da nossa oração, igual em filmes de deuses gregos. Não, não é isso. É que existe aquilo que eu faço, e aquilo que Deus faz, e Deus move o que for necessário, mas não significa que o inferno não vai se levantar. Você acha que você começou a orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos filhos, e o diabo vai ficar quietinho? Que ele só vai falar assim, olha, começou a orar, que legal. Virou um homem de oração, né? Virou uma mulher de oração. Olha, é deles que estão lembrando agora. É claro que o inimigo vai vir, gente. É claro que o príncipe de Curitiba, sei lá se existe isso, mas é claro que uma entidade do mal, poderes do inferno vão se levantar. É óbvio. Então eu não vou nem orar, pastor.
não vou nem orar, que é para levantar nada. É claro, o muro já é do diabo, pode ficar nele. Ele não vai se levantar mesmo, para quem está em cima do muro. Gente, Satanás, ele vai se levantar, mas guarda essa promessa. O texto diz no início, não tenha medo. Você não precisa ter medo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que está em você do que Satanás que está no mundo. Eu não preciso ter medo, porque o Senhor me capacita. Eu não preciso ter medo, porque as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. E para mim, eu já falei isso para vocês algumas vezes, a minha imagem de criança sempre era a porta do inferno voando, vindo em direção à igreja. E sempre na minha cabeça, quando alguém falava esse texto, era a porta do inferno pressionando a igreja, espremendo a igreja, e a igreja vindo para um cantinho, e aí, mas ela não vai vencer a igreja. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o inferno está lá, a porta está lá, e a igreja avança, e a porta do inferno não resiste quando a igreja se levanta e a igreja avança. Pode levantar o príncipe da Pérsia, pode levantar o príncipe, sei lá, do Golfo inteiro, não sei de onde vai levantar príncipe aí, mas o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, e você vai vencer isso em oração, mas a oração é a batalha. Concluo, lembrando a você o que a gente pode aprender nesse texto com Daniel, sobre uma oração persistente. Estuda a palavra. A palavra de Deus, ela vai se revelar. E ela vai se revelar. E você vai tomar atitudes e decisões a partir daquilo que você estudou na palavra. Sabe por que você sai no domingo, depois de ouvir uma mensagem, você toma decisões? Porque foi a palavra que se revelou a você. E você às vezes não sabe o que fazer de segunda a sexta, você não sabe que decisão tomar, se você sai do emprego, se não sai, se namora ou não namora, se casa ou se descasa. Se você estudar a palavra de Deus, você vai descobrir, não descasa não, casa. Você vai descobrir o que você vai fazer, estuda a palavra. Busque ao Senhor com humildade. Você não é o bonzão não, tem que se dobrar. Mas não é se dobrar aqui na igreja. Gente, aqui na igreja, se você quiser levantar a mão, pode levantar, se rende, adore mesmo, é gostoso. Não se constranja não, faça isso, é lindo. Mas é melhor ainda quando você fizer isso humildemente no seu quarto. E confesse os seus pecados, confessa. Diga, Senhor Deus, esses são os meus pecados. Mantenha-se firme, não desista, continue. Mas lembre-se, o silêncio não significa que Deus te esqueceu. Deus está com você. Porque a oração é a batalha. E eu quero batalhar em oração com vocês agora. Quero orar, quero que a gente ore. Eu não sei qual é o motivo de oração que você precisa colocar diante de Deus, qual é a oração que você precisa fazer, mas eu quero convidar você a vir aqui, para que a gente ore. Talvez Deus tenha revelado algo já na palavra para você, e você não sabe o que fazer. Talvez você precise aprender a buscar mais Ele, talvez tenha pecado para confessar, talvez você precise renovar sua força diante do Senhor. Talvez você está sentindo um silêncio de Deus e você precisa de algo dEle. Talvez você precise apenas colocar diante do Senhor algo, pedir um milagre, pedir a ação de Deus. Então nós vamos cantar aquela da oração, vou orar e as trevas vão fugir. Nós vamos cantar essa canção. E à medida que a gente canta essa canção, eu queria que você viesse aqui à frente, trazendo o seu motivo, o seu pedido, e a gente vai orar no final desse período, tá bom? Se coloque em pé e adore ao Senhor. Vou orar e as trevas vão fugir. Vou orar e o teu querer vai se cumprir.
nossas mãos iremos levantar, só o nome de Jesus clamar, por misericórdia vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Vou orar e os cegos enxergarão. Vou orar, teu reino vem em meu coração. Nossas mãos iremos levantar, Só o nome de Jesus clamar. Jesus clama, por misericórdia vem nos escutar. Abre os portões dos céus, derrama vida e bênção, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Abre os portões dos céus, derrama vida, Jesus, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Amém. Quero que você chegue mais perto e você possa enganchar o seu braço em alguém pertinho de você. Engancha o seu braço. Ninguém fica sozinho. Engancha o braço em alguém, assim, isso. Mas chegue mais pertinho. Isso. Isso. Nós vamos orar. Fecha os seus olhos. Nós vamos orar como igreja, juntos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida, Deus, desse grupo aqui à frente, ó Pai, pedindo a Deus milagre do Senhor, pedindo a ação do Senhor, pedindo que o Senhor olhe, ó Deus, para a vida deles em áreas específicas, Pai. Eles estão, ó Deus, colocando algo, então juntos, ó Deus, juntos, nós estamos aqui, ó Deus, em oração, batalhando diante do Senhor, pedindo, ó Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a cura do Senhor, a transformação do Senhor. Pai, alguns pecados estão sendo confessados, algumas situações estão sendo colocadas diante do Senhor, alguns, ó Deus, estão colocando diante de Ti, pedindo forças, ó Pai, para cumprir, para fazer algo. Alguns, ó Deus, simplesmente esperam um milagre do Senhor. Outros, ó Deus, estão precisando de mudança de vida. Eu quero pedir, ó Deus, o Senhor alcance cada um. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e como igreja, Deus, nós oramos, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para a vida de cada um nesse momento, e que o Senhor tenha misericórdia. E nós pedimos, ó Deus, cuida da tua igreja,
Cuida, Deus, aqui da Igreja Batista Lindóia. Cuida, Deus, de cada um que acompanha nas casas. Cuida, Deus, daqueles que estão, ó Deus, aqui hoje participando, das nossas crianças do culto infantil. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa igreja. Abençoe o pastor Ilquias, Deus, que tem tantos compromissos, ó Deus, tantas responsabilidades nesse Brasil. Fortalece o teu filho, Pai. E como igreja nós nos juntamos em oração, ó Deus, pedindo guarda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqueles, ó Deus, que estão sentindo um silêncio, Senhor, do Senhor, eu quero pedir, ó Deus, que eles ouçam o Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor se manifeste, e que se existe, ó Deus, ação do diabo, que está agindo aí, ó Deus, de alguma maneira impedindo, eu quero pedir que seja repreendida em nome de Jesus, e o Senhor, ó Deus, possa agir com força na vida de cada um aqui. Pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém.